Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma entrevista com outros profissionais aí da área de saúde. Hoje a gente convidou o Alan, educador físico. Obrigada, Alan, por estar Isso. participando. Ele já tem aí uma boa experiência com o público da terceira idade, então nada melhor do que ele para responder algumas perguntas aqui para nós. Pode falar e se apresenta aí, Alan. Então, olá para todos e todas, né? Obrigado, doutor, aqui pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar ajudando pessoas, né? Especialmente esse público da terceira idade, que é um público crescente, né? Que está aumentando assim exponencialmente, né? No É, mundo, no Brasil, no Tocantins e em Palmas, né? Muito rapidamente. É um público que necessita de uma atenção especial e uma política pública voltada para esse público. isso. E tentar atentar aí a todas as demandas, né, que a gente tem na população da terceira idade. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma demanda muito comum, que é a anemia na terceira idade. Uhum. E anemia, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de anemia, a mais comum no idoso é a ferropriva, que é por falta de ferro, mas existem também a anemia megaloblástica e a anemia normocítica normocrômica, que é a anemia associada à doença renal. Nós não vamos entrar aqui nas especificidades dessas anemias, nós vamos citar aqui as anemias de forma geral. E quando a gente fala em anemia, uma questão que vem muito em voga no consultório é a atividade física nesses pacientes. Né? Uhum. Ah, então eu tenho anemia, eu não posso fazer atividade física, né? Ah, eu tenho anemia, qual que é a dieta adequada? Então, assim, nós vamos também fazer depois uma entrevista aqui com a nutricionista sobre isso. Mas sobre atividade física, nós vamos tentar quebrar aqui alguns mitos, né? Uhum. Ah, o primeiro que a gente ouve é esse, né? Eu tenho anemia, eu não posso fazer atividade física. E aí, o que você me Então, diz? primeira coisa que eu digo, eu, enquanto profissional de educação física, não posso permitir que uma pessoa que tem uma anemia diagnosticada faça sem autorização médica ou sem acompanhamento médico. Sim. Eu não sou médico, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que seguir é uma orientação do médico. A partir do momento que esse paciente, né, que vai passar a ser um cliente ou um aluno, né, meu, digamos assim, eu vou me preparar para trabalhar com uma pessoa que vai estar com algumas limitações que a anemia causa. Uhum. E uma das principais é o quê? Que a anemia é exatamente a falta ou deficiência de hemoglobina. A hemoglobina é exatamente a proteína que carrega o oxigênio para os órgãos, para todos os órgãos. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento disso, eu já tenho que entender que aquela pessoa ela já vai ter uma limitação na capacidade respiratória dela, proveniente dessa falta de hemoglobina Uhum. no sangue. Ou seja, qualquer esforço para ela, que para uma pessoa que não tem anemia parece ser simples, para ela já vai ser um pouco mais complexo. Isso, é uma das limitações. Mas aí também fica, né? Não por isso você vai deixar de fazer, porque também tem os benefícios, né? Exatamente. E é aí que entra aquela situação. Ah, eu tenho anemia, eu não posso fazer nada. Não, pelo meu conhecimento, não só pode, como Deve, deve, isso né? mesmo. Deve. Desde que respeitando os seus limites. Então, os profissionais de educação física são os responsáveis legais, né, pela prática de exercício físico, né, pela promoção e prevenção. É importante que ele tenha esse conhecimento interessante para poder limitar as intensidades dos Isso. exercícios. Porque como a pessoa ela tem uma capacidade limitada de oxigenação sanguínea, se você fizer um exercício intenso, com certeza a pessoa ela não vai dar conta de fazer, ela pode se sentir mal, pode acontecer uma coisa pior, e além dela poder ficar frustrada psicologicamente, que ela não deu conta de fazer. Né? Uhum. Então a gente tem que ter esse conhecimento importante para perceber que a pessoa está com anemia, como a senhora falou, tem vários tipos de anemia, né? Lógico, tem as alimentares, digamos assim, causadas pela Isso. alimentação, e tem as hereditárias genéticas, que são um pouco mais complexas. Então a gente precisa ter o conhecimento ainda de entender que tipo de anemia que aquela pessoa tem, Uhum. né? Para saber em que nível que ela está, porque dependendo de algum exercício pode gerar até dores ou aumentar dores que ela já sente proveniente da anemia. Uhum. Né? Então a gente tem que ter esse conhecimento em que nível que ela está de anemia, qual o tipo que ela tem, para a gente poder direcionar o exercício adequado. Por exemplo, digamos que a pessoa tem uma anemia falciforme, né, que é a má formação das hemácias. Talvez ela pode sentir dores, né, porque as Sim. hemácias ela podem entupir alguns vasos, né, alguns vasos, microvasos, e sentir dores.
E aí a gente tem que evitar, por exemplo, atividade de impacto que pode gerar dores. Sim. Então, talvez a hidroginástica, que é uma atividade que tem menos impacto, e a própria pressão da água naquelas regiões pode facilitar, inclusive, essa melhor circulação dessa região. Então, isso tudo tem que ser analisado. Então, na anemia ferropriva, outra questão aí, Sim. Também a gente vai ter essa questão da limitação também do impacto, né? Lembrando aí da frequência cardíaca, que ela tende a acelerar mais na anemia ferropriva, na anemia de formas gerais, né? E aí, se você vai para uma atividade mais intensa, causa mais impacto, tem taquicardia, a pessoa pode realmente ter até uma síncope, né? Um desmaio. Exatamente, aí. Porque nessas situações a pessoa com anemia desse tipo, ela tende a ter uma hipotensão, né? Porque pode diminuir o volume sanguíneo dela. E aí, se você faz uma atividade mais intensa, que pela própria hipotensão já tende a ter um aumento da frequência cardíaca. O organismo está percebendo que ele precisa de mais oxigênio, né, para poder realizar os exercícios. Automaticamente vai acelerar a frequência cardíaca para a pessoa poder dar conta de fazer os exercícios, né? Então, se ela já está fragilizada, então pode ser uma coisa muito perigosa, né? Que pode ser uma coisa que pode se tornar uma coisa mais grave. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e ter esse cuidado para poder respeitar o limite de cada um. E o mais importante, um dos princípios básicos do treinamento se chama princípio da individualidade biológica. O que isso quer dizer? Cada um é cada um. Cada organismo reage de uma forma. Não existe uma receita de bolo, de treinamento, não existe. Não quer dizer que se eu tenho anemia, para mim, o mesmo treinamento para mim vai ser o mesmo treinamento para a senhora que também tenha algum tipo de anemia. Não quer dizer, precisa ser respeitada, sempre que possível, né, pelo menos, a individualidade de cada um. E lembrando também, gente, não só isso, da intensidade da anemia, né? Se é uma anemia grave, que exige, né, um quadro de transfusão sanguínea. Se a pessoa já fazia atividade física também, né? Exatamente. Se ela já era uma praticadora aí da atividade física, ela tem uma resistência cardiovascular maior, então a intensidade, lógico, vai ser diferente daquele que é sedentário totalmente. Exatamente, que é o que a gente tem que levar em consideração, que a gente chama do VO2 máximo, né? O que é o VO2? É a capacidade que o nosso organismo tem de metabolizar o oxigênio respirado. Então, na hora de fazer a continha, que o profissional de educação física faz essas contas, né, para poder ter umas referências, né, de limites, né, de exercício. No caso de uma pessoa que tem anemia, que quanto mais grave ou, né, for esse tipo de anemia dela, menor tem que ser o limiar dela de intensidade, entendeu? Ou seja, se uma pessoa que não tem anemia, se a gente consegue trabalhar ela na faixa de 70% a 80% do VO2 máximo, uma pessoa com anemia, dependendo do nível da anemia que ela tiver, a gente precisa que essa faixa, que esse limiar seja mais baixo, trabalhar com 40%, 50%, 60%, talvez estourando 70%. Entendeu? Então são os detalhezinhos que fazem diferença. Então, assim, gente, segue essas dicas. Não existe aí, como ele falou, uma receita de bolo. Eu tenho anemia, então quer dizer que eu só posso fazer hidroginástica. Exatamente. Eu tenho anemia, quer dizer que eu não posso fazer caminhada. Exatamente. Né? Então, assim, tudo é como ele comentou. É uma avaliação individualizada, lembrando de cada ser humano é um ser humano, tem ali a sua particularidade, se já fazia atividade, se não fazia atividade, qual o tipo de anemia, qual a intensidade também dessa anemia, para que o educador físico possa, então, iniciar um cronograma aí de atividades, né? E a questão também da frequência. Nesses casos, a frequência continua a mesma? Com certeza. Se possível, 3 a 4, não precisa muito mais do que isso, porque você precisa ter os intervalos de recuperação. Isso. E a gente não pode esquecer do seguinte, exercício físico é um dos 3 pilares que eu considero mais importante para um estilo de vida saudável. Envelhecimento saudável. E um envelhecimento saudável, inclusive. Que é o exercício físico, que é um dos pilares. Isso. O outro é a alimentação adequada e equilibrada, né? E a anemia tem relação direta com a alimentação, então com nutrição. E sono noturno. Né? Porque é no sono noturno que a gente se recupera, que a gente se regenera. Então, trabalhar em cima desses 3 pilares é fundamental. E outra coisa importantíssima também é não esquecer que se a pessoa se limitar pela anemia, ela pode gerar outros problemas de saúde pela limitação, porque ela está parada. Sim. O corpo é uma máquina. O corpo precisa se mexer, precisa se movimentar, respeitando os seus limites. Né? Porque máquina parada enferruja. Né? E o corpo funciona da mesma forma. Da mesma maneira. Então,
A gente precisa, sim, sempre buscar a melhor maneira possível da pessoa, estando com anemia, ela poder se movimentar, se mexer, achar a atividade mais adequada para ela, para que ela consiga fazer de forma prazerosa, com tranquilidade e prazer. Porque fazer atividade ainda por cima que não tenha prazer, para ela vai ser frustrante, será frustrante. Então é importante que ela procure essa atividade, que ela sinta prazer de fazer e faça, não deixe fazer. E tem mais um outro princípio importante do treinamento, que é o princípio da continuidade. Ou seja, exercício físico é para a vida toda. Exercício físico, o efeito dele só é válido enquanto você faz. A partir do momento que você deixar de fazer exercício físico, todo aquele benefício que você ganhou, que você desenvolveu durante a prática, você perde. Que já vai para o outro princípio, que é o princípio da reversibilidade. Ou seja, parou, perdeu. E aí é aquela história que a gente sempre bate na tecla da persistência e da continuidade aí, né? 3 a 4 vezes por semana, gente, na intensidade de meia hora no mínimo, aí no máximo, o quanto você tolerar, mas nunca tentando falar que vai ser o atleta de fim de semana, porque nem para aquele que não tem doença pré-existente é bom, imagina para quem já tem. Com certeza. Então, segue as dicas. Quem gostou da entrevista, dê seu like, faça o seu comentário também, né? Fiquei com a dúvida aqui numa pergunta. Estamos aqui à disposição. O Alan pode estar respondendo aí pra gente. E quem também não gostou, dê seu dislike aí também, não tem problema. A crítica também é bem-vinda. E vamos até o próximo vídeo, vai ser com a nutricionista, também falando aí sobre anemia na terceira idade. E sigam o nosso canal e assistam os vídeos. Até o próximo, gente. Tchau. Tchau.